Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react underline do underline Lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente! E aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas, de volta mais de React no canal, na nossa saga em recuperação dos últimos vídeos lançados aí, das análises do mangá de One Piece. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais uma vez vídeo do nosso querido Evandro e também do Bruno, capítulo 1070. Lembrando que hoje, dia 11 de janeiro, é o meu aniversário. Então manda os parabéns aí. Estou fazendo 31 anos. O bagulho é louco. Então, bora conferir com o nosso querido Evandro e também o Bruno preparado. Lembrando, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Estamos voltando aos poucos, mas vamos voltar. Beleza? Então, go! Prepara, senhoritas e senhores, então bora conferir. Revelado o mistério das paramécias replicadas e o custo do uso do Gear 5 em Luffy One Piece 1070. Go! Os serafins criados por Vegapunk surgem não apenas para substituir o sistema de Shichibukai, mas também para nos dar respostas de como as frutas do diabo são replicadas. Finalmente, descobrimos o mistério por trás das paramécias junto do ápice de poder dos humanos mais fortes. Some a Luffy mostrando seus novos poderes e temos o apogeu da ilha de Egghead. Quer saber o que é o sangue verde? Que merda é essa? Poderes e os custos... Naruto, tá igual Naruto! Isso, agora. Naruto tinha aquele óculos que ficava aqui, né? Será uma referência? Bora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Ah, vocês estão bem, né? Fala a verdade. Melhor capítulo. Eu vi esse capítulo, ele é muito bom. Só que ele deixa mais perguntas do que entrega respostas. Eu tentei juntar alguns fragmentos aqui pra entregar pra vocês o melhor vídeo desse capítulo. Então assiste até o final porque tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe, né? Dispara aquele like para dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1070. Bora. Nossa, o tamanho da cabeça. Que da hora essa capa. Mads. Vamos lá, galera. Vamos passar com a nossa história. Muito louco, mano. Uau. Temos a formação original dos Mads. Tem muita coisa acontecendo aqui. Que foda. Eles mais jovens, né? Insano. Temos o Caesar com um cabelinho de hipster vegano. O Judge, que finalmente mostrou as sobrancelhas. E por não ser igual ao dos seus filhos, hein galera, isso aqui realmente comprova que eles têm alterações baseadas nos experimentos das Akumas no Mi ou na energia que o Vegapunk acabou descobrindo. Por isso que as sobrancelhas do Sanji e dos seus irmãos são em espiral, diferente do seu pai e da sua mãe. Agora o Queen, ele não estava mentindo quando ele disse que quando ele era magro ele era muito mais popular. Até o visual do Queen. E essa mulher misteriosa de costas, quem é? Eu tenho três opções aqui: Stussy, Miss Baquin ou Sora. Lembram que Sora, mãe do Sanji, conseguiu o antídoto pra parar a produção do seu filho. De quem ela conseguiu isso? E se foi ela que, por ser cientista, também sintetizou essa cura, ou o Vegapunk acabou dando a ela? Fofa. Miss Baquin aqui pode ser por conta do Weevil, que eu acho que é o primeiro teste de Serafim que eles fizeram. Acabou se tornando uma falha quando tentaram replicar o próprio Barba Branca. E claro, a Stussy, que tem a maior probabilidade de ser essa pessoa, porque ela disse que conhecia a ilha de Egghead muito bem. Então, se ela foi dos Mads, seu conhecimento de Egghead acaba de fazer sentido, já que ela é da CP0 há muito mais tempo que o Lute, o entendi. E a CP9 só operava no paraíso em comparação com a CP0, que rastreava tudo do Novo Mundo. Aposto que ela era uma infiltrada desde o princípio, assim como a CP9 se infiltrou lá em Water 7. Pode ser. Então poderia ser a causa da dissolução dos Mads. E apesar dela parecer tão jovem, galera, não se engane, esse painel aqui é o que mais me faz apostar nela. A Stussy é bem mais décadas atrás, é verdade. Já o nosso capítulo começa com o Luffy se desculpando com o Sentomaru por distraí-lo antes do ataque do Lute. O Sentomaru responde para não menosprezá-lo, porque ele conseguiu ver o ataque que o Lute tinha desferido e levantou sua guarda, mas não conseguiu resistir ao ataque completo de Rob Lute desperto. Eu fiquei curioso aqui sobre esse comentário que o Sentomaru fez sobre ele tem aqui bloquear em parte da observação, né? Se ele viu? Porque o Sentomaru, galera, ele tem armamento avançado, Ryuou. E pode ser que ele apenas subestimou ali o haki, o ataque do Lute. Mas eu me pergunto também se o Rokugan
ele pode ignorar o Haki avançado, ou é simplesmente o Haki do Lute que acabou sendo mais forte aqui. Porque pode ser. existe uma diferença interessante entre o Rokushiki e o Haki, e de uma maneira bem simples. Pensem que o Haki é espiritual e o Rokushiki é físico. Achei interessante essa cena, talvez seja bom guardar ela. Vemos que os serafins atacam a CP0, S.A. que ataca usando os poderes da Mero Mero no Mi, S-Hawk utiliza sua espada e S-Shark soca o chão transformando ele em diversas ondas. Os agentes da CP0 tentam lutar contra os serafins, mas acabam derrotados facilmente. Eu imaginei mesmo. A cena curiosa, né, de adultos sendo afetados pelo poder da Mero Mero no Mi de Boa Hancock e Serafim. Quando o usuário nesse caso é apenas uma criança. E é verdade, né? São interessantes sobre isso. Algumas pessoas discutindo como se essa cena tivesse alguma maldade contida feita pelo autor de atração sexual e tal. Mas não é bem isso, né, galera? A Mero Mero no Mi, ela funciona com qualquer pessoa, qualquer usuário. A fruta imita os poderes da Medusa, mas de uma forma geral, para a Mero Mero no Mi funcionar com força total, os alvos precisam ser superados com emoção. E nesse caso aqui, medo. É provavelmente essa pode emoção ser. Ou medo. Essa situação. Os olhos parecem corações, obviamente, e temos paixão total escrito, mas paixão está bem distante de atração sexual, convenhamos, né? Os corações são um efeito que Oda só replicou aqui do uso da Boa Hancock original. Inclusive, o fato do Barba Negra estar tentando pegar essa fruta dela reforça bem isso, que ela funciona quando você consegue que o alvo seja superado com qualquer tipo de emoção, qualquer coisa, desde luxúria até a repulsa absoluta, e é suficiente para transformar qualquer um em pedra. Além de que a Boa Hancock transformou um Dendemushi em pedra usando o seu feixe lá em Impel Down. Então nem sempre nesse poder tem a ver com luxúria. Ela fez o mesmo com bolas de canhão e pacifistas. Bom, após isso temos uma revelação em tanto. Como foram replicados os poderes das Akumas no Mi nos serafins? O Vegapunk diz que os serafins são o pináculo da ciência que ele é capaz de criar, e é por isso que eles são os humanos mais fortes do mar, hein? Uau! No entanto, o Vegapunk não pode garantir se a Akuma no Mi replicada dos serafins pode ser desperta ou não. Então, entendi. Que da hora. Sobre as Akumas no Mi artificiais que ele criou. As frutas Zoan são as únicas que ele pode fazer imediatamente. Vegapunk também pode replicar as Zoans míticas, mas elas exigem uma quantidade enorme de tempo e dinheiro. Inclusive, quando ele diz isso, podemos ver ali a fruta original do Kaido e de Yamato em destaque. Da hora. As frutas paramécias, replicar elas, o Vegapunk só precisa do fator linhagem de qualquer usuário real para criar o Green Blood, o sangue verde que vai conceder os poderes. Todos os serafins têm sangue verde fluindo em seus braços e por isso conseguem replicar os poderes paramécios. Quanto às frutas Logias, eu achei esse ponto bem interessante. O Vegapunk diz que tentou o seu melhor para criá-las, mas elas são extremamente difíceis de se replicar. É interessante isso porque ele conseguiu replicar os lasers do Kizaru, mas de alguma forma não conseguiu colocar isso em uma fruta, né? Artificial, ou mesmo em uma fruta que parece que tem muito mais por trás das Logias do que imaginávamos. Então, Zoans e até Zoans míticas são relativamente fáceis. Então até a fruta do Luffy ele copia. São quase impossíveis. E as habilidades das paramécias podem ser criadas via Green Blood ou sangue verde. Eu me pergunto se esse sangue verde tem algo a ver com as árvores lá dos Shandians que o Noland cortou. Lembra que recebiam os espíritos dos mortos, mas que causavam a doença da febre verde. Inclusive foi isso que aconteceu com York, capitão do Brook. Agora, falando dos serafins, galera, os humanos mais fortes do mundo, eles são simplesmente insanos. Cada serafim obtém os poderes dos Shibukais originais, mas eles também conseguiram uma fruta que o Vegapunk escolheu a dedo, a melhor paramécia, ou melhor Zoan, para cada um deles. Qual que será que tá a fruta do Mihawk? Para um homem peixe. A água. Então por que não tornar tudo água, dando ao serafim Jinbe a fruta do nado? Detalhe que o pequeno Mihawk também tem sangue verde correndo em suas veias. E qual Akuma no Mi? Qual será? Essa é fácil, né, galera? Qual a única fruta que superou o Mihawk e o Zoro em One Piece?
Sim. Não. A Barabara no Que bosta. Bug. A fruta que anula espadachins. Se ele tiver isso, então Serafim Mihawk é Será? o verdadeiro maior espadachim do mundo. Pode anotar aí. Agora, o sangue verde por si só gera muitas perguntas. Como ele pode conter apenas uma habilidade? Se você pode misturá-lo? Se é Não, do bug deve estar com o bugzinho. combustível para uma habilidade artificial ou se é eterno? Como se relaciona com os usuários reais desses frutos? E também se uma pessoa normal poderia injetar isso para ganhar temporariamente uma habilidade de É estranho, né? Muita informação, Apesar de velho. todas as revelações que recebemos nesse arco sobre as frutas, acabamos saindo com mais perguntas do que respostas. também Mas acho. ainda é interessante notar que todos Sangue os usuários verde. de Paramécia que o governo mundial já fez prisioneiro em Impel Down estão na mesa para os Serafins. Eu me pergunto também, galera, se o Shanks sabia ou tinha alguma ideia de que o Vegapunk estava pesquisando a clonagem de Akuma no Mi através do fator linhagem. A maneira em como ele insistiu de pegar os corpos do Barba Branca e do Ace se torna um pouco curioso. Ainda mais que temos a fruta do Luffy, que é uma Zoan com efeitos paramécios. Talvez o Vegapunk até tenha contratado o Shanks no passado para roubar a fruta de Nika em primeiro lugar para estudar ela. Será? Mas, vamos lá, de volta à luta de Luffy e Lute. O Luffy tem a vantagem da batalha porque o Lute não consegue acertá-lo. O Luffy usa o seu Gomu Gomu Down Whip, o chicote do amanhecer de borracha. E também usa um ataque mais maluco do que o outro. O Luffy saindo do chão e tentando morder o Lute. Eu amo como todos os seus ataques do G5 são loucos. No fim, acontece o que já sabíamos. O Lute não tem calibre para lutar com Ah, tá. O mínimo, né? Tirou onda e até colocou um óculos tirado do nada. O Luffy é jogado para longe com os ataques do Luffy e acaba perdendo a consciência. Apesar de adorar esse É estilo do justo, né? acho que vamos ter um modo mais sério nas lutas finais. Como quem sabe aí a forma perfeita de Nika, Deus Sol. O Oda ele não vai conseguir usar esse artifício da loucura de Luffy em todas as lutas até o fim da série. Então deve ter algo a mais pra mostrar com Será? certeza. Bom, o Sentomaru diz ao Luffy para ir até o foguete a vácuo e ajudar o Dr. Vegapunk. Chopper também tenta acelerar as coisas com o Luffy porque ele quer tentar salvar Atlas, que está bem danificado. Então o Luffy vai pro laboratório com eles e temos uma cena bem curiosa aqui, né? Serafim, Boa Hancock apontando para Jinbei e Chopper onde está o foguete a vácuo e qual é o caminho certo para alcançá-lo. E o Jinbei acaba elogiando para ela ser legal, só que essa Snake fica corada e descobrimos que ela fala e até age como a verdadeira Ai, que Boa Hancock. fofinha! Bem assustador. Honestamente, eu esperava que os Serafins fossem mais robôs do que clones, mais algo como os pacifistas. Mas Não, acho que é mais eles clone têm um mesmo. certo grau de livre arbítrio, mas também serem incapazes de desobedecer ordens. É meio obscuro isso, né? Os Serafins É bizarro, são né? de toda a tecnologia de ponta que vimos desde o time skip. As frutas do diabo artificiais e gigantificação de Punk Hazard e o fator linhagem de Holy Cake. Esse arco começou basicamente com Lilith comentando como o seu Mecha Shark não estava seguindo as ordens. É verdade, Era né? muito difícil anular os instintos originais do tubarão. E depois de ver essa Snake, a Boa Hancock e Serafim mostrar alguma personalidade, isso que vai acabar fofinha. entrando em jogo com os Serafins também. Eu adoraria isso. E faria até sentido que com o fator linhagem dos Senhores da Guerra, eles eventualmente acabassem desenvolvendo algum tipo de vontade própria. É difícil imaginar que alguém nascido do sangue de Mihawk ou do Flamingo, caso exista mesmo, permaneceria subserviente para verdade. tudo sempre. Os Serafins até agora tiveram expressões basicamente imutáveis e não falaram realmente, mas essa interação de S-Snake e Jinbei mostrou um pouco de humanidade e eu achei isso bem interessante. O melhor de tudo aqui é que descobrimos também, galera, que o Gear 5 tem desvantagens. Vemos o Luffy derretendo após desativar o Gear 5. E notem o mais legal de tudo nessa cena. Usando o cronômetro de lançamento do foguete, descobrimos que o Luffy leva exatos 32 segundos para conseguir voltar ao normal depois 32? de Gear 5, o que Tá. é bem rápido quando É rápido comparado mesmo. com os outros Gears. O efeito colateral que o destruiu aqui não é muito diferente de quando ele usa suas outras engrenagens. Só que eu gostaria de saber se essa recarga curta
ter algum outro efeito colateral a longo prazo para o Luffy. Quando ele estava lutando contra o Kaido, vale lembrar que o Kaido estava dizendo que podia sentir que o Luffy estava basicamente se matando naquela luta, alterando seu batimento cardíaco para permanecer no Gear 5. Então eu não acho que o Oda abandonou aquela temática dos custos de vida do uso da fruta e será que Luffy vai morrer no final de One Piece? De Luffy e Roger no final da história, onde o Luffy vai ter uma doença que encurta sua vida o suficiente para afetar o rumo final da história. E o Chopper obviamente aparece realizando seus sonhos e salvando o Luffy. Bravo. De volta ao laboratório, Vegapunk diz ao grupo da Nami que irá com eles para o mar e podemos ver todas as reações da tripulação. E o Zoro? De palha. A Nami está muito nervosa porque vai ser um fardo enorme. O Frank e o Soap ficaram muito animados e o Sanji só continua bravo e dizendo pro Vegapunk então libertar eles das suas algemas. Frank quer que o Vegapunk verifique aí o Frank Shogun e o Townsend, dizendo que pode receber alguns upgrades. Verdade. Bom, o grupo do Luffy chega ao laboratório e a Bonnie ela recupera sua consciência e sem pensar duas vezes parte novamente em direção a Vegapunk querendo uma cura para o seu pai. Na cidade de Egghead podemos ver que o Rob Lucci já voltou, está com algumas bandagens e ele agora tem toda a autoridade de controle, está comandando os 4 serafins. Puta que eu pariu. O Maru ficou para trás e acabou derrotado. Lembrando que o Lucci, ele é um Azuanda esperto, então ele se recupera rapidamente dos danos que ele sofreu. Bom, enquanto isso no mar, mais revelações. Podemos ver que o Almirante Kizaru está liderando uma frota. Eita porra! Onde ele ordena que convoquem todos os navios de guerra possível para a ilha e uau, Kizaru dizendo para enviar tantos navios de guerra quanto vai começar a guerra? Significa, galera, que há uma boa chance de que alguns desses navios venham lá do G14. É assim que Helmepo, Tashig, talvez até o Smoker podem se envolver nesse confronto. Oxi, do nada? Vamos pensar até se o Helmepo não vai mudar de lado e se juntar aqui aos Chapéus de Palha, porque eles são os únicos que podem ir em direção ao Kobe para salvá-lo. Agora, contra quem o Kizaru vai lutar aqui em Egghead? Temos aquelas luvas que anulam a luz, então pode ser alguém sem Haki, como um dos Vegapunks. Também temos uma teoria bem antiga do Sanji lutando. Todo mundo quer, né? Sanji lute com ele. Porque o nome real do Kizaru é Borsalino e é um filme francês chamado Borsalino, onde o personagem central desse filme ele adota a mesma abordagem que o Kizaru ao combater o crime, totalmente descontraído e despreocupado. E como o Oda já afirmou que o Sanji, se estivesse no mundo real, ele seria francês, acaba surgindo essa conexão. Mas o que eu penso é Luffy versus Kizaru. Fala a verdade, é hora do Luffy se testar contra um almirante. A próxima lógica para o Luffy tem que ser um almirante na trama, já que realmente qualquer outra pessoa que não seja o imperador seria uma festança, como foi contra o Lucci. O mais legal de tudo é o Vegapunk também nos dizendo sobre as dificuldades de replicar logias. E eu acho que o Kizaru chegando aqui, meus amigos, é para mostrar outra grande bomba, o despertar das logias. Puta que eu pariu. Revelador que nesse capítulo é foda. Vegapunk indicou em como as logias são especiais ao admitir que nunca foi capaz de criá-los sozinho. Quanto aos frutos que ele criou, nenhum deles foi capaz também de alcançar o despertar. Estamos em um golpe duplo aqui quando o Kizaru chegar. Com uma das logias mais mortais que já encontramos pelos mares. Bravo. Ele vai aparecer e quase certamente, se lutar, vai nos mostrar um despertar da logia. Além disso, as logias ficaram esquecidas pós-time skip. Faz tempo mesmo, né? As Zoans míticas roubaram toda a cena. Precisamos restabelecê-los no topo da hierarquia. Então espero ver sim um despertar da poderosa logia. Vai ser da hora se a gente ver. Se tiver, né, realmente um despertar. E aí, galera, o que vocês acharam desse capítulo? Eu achei muito legal, muito revelador. Obviamente que saímos com mais dúvidas do que temos respostas. Mas normal, né? Algumas coisas. Eu espero ver Luffy versus Kizaru. Eu quero muito ver o despertar da logia, como é que é. Será que o Vegapunk não conseguiu replicar as logias porque realmente tem um avatar do elemento por trás e por isso temos aquela cena do Enel usando aquele avatar do relâmpago? Será que tem algo a ver com isso? Interessante, né? Bom, deixa seu review. Bora ver o vídeo do Bruno agora. O que você pensa? Se gostou desse vídeo, deixa um like também. Tamo junto. Valeu por assistir. Fui. Prepara, senhoritas e senhores. Então, bom, pra finalizar, bora conferir o verdadeiro poder do Gear 5 de Luffy, a chegada de Kizaru e a clonagem das Akumas no Mi. One Piece 1070. Enquanto a CP0 se encontrava numa desvantagem absoluta, o jogo vira
completamente a favor deles, tendo agora todos os 4 serafins ao seu lado e ainda por cima a aparição... Porra, agora vai mudar, filho. Pra piorar ainda mais as coisas. Mas ao mesmo tempo, nesse capítulo, vemos o Luffy usar um poder completamente inédito com o seu despertar, que pode ser a chave para algo muito maior que a gente vai ver. Apelão da porra, tá muito apelão agora, velho. Galera, vamos falar sobre o capítulo 1070 de One Piece, que saiu um dia mais cedo, assim como foi semana passada. E se saiu um dia mais cedo, obviamente o review também vai sair um dia mais cedo, sem problema nenhum. Antes da gente começar, aproveita para você conferir se você tá inscrito no canal e com o sininho ativado para não perder a notificação. Deixa o like. Toda semana sobre o universo e o mangá de One Piece, galera. A gente tá começando a ver lá no fim do túnel a meta de 700 mil inscritos chegando. Então, com sua ajuda, a gente vai chegar ainda mais longe, beleza, galera? Hoje o vídeo tá impecável, como sempre. Muita coisa bacana pra gente discutir. Bora lá. Primeiro falando sobre a capa do capítulo, onde a gente tem uma imagem, uma única imagem de um flashback da antiga formação dos cientistas do grupo Mads, com a legenda logo abaixo escrito: os cientistas promissores que se reuniram para o bem do mundo. Ironicamente, galera, quando a gente lê isso, cientistas promissores que se reuniram para o bem do mundo, é um negócio muito contraditório quando a gente vê nessa mesma imagem, ao lado do Vegapunk, figuras como Caesar Clown, Queen e também Vinsmoke Judge, que já fazia o que fazia com os filhos dele, né? Será que eles realmente queriam fazer o bem para o mundo naquela época? Porque esses personagens, eles têm uma ética bastante questionável, né? Mas o grande detalhe nessa imagem é uma figura moçoila inédita, um quinto elemento que a gente não vê o seu rosto, mas é uma figura feminina que também fazia parte desse grupo, que é a grande surpresa dessa capa. De primeira, eu imaginei que pudesse ser a Bonnie pelos detalhes na calça lembrarem muito né? Bonnie, até porque a Bonnie ela já teve contato direto com o Vegapunk por conta do seu pai. Ela já foi até a ilha Egghead algumas vezes, né? Então poderia ser que ela talvez tivesse feito parte desse grupo, mas vendo uma segunda vez eu imagino que essa figura possa ser a Stussy, o membro da CP0 que atualmente está presente na ilha Egghead, e que, se vocês repararem, além do cabelo parecer bastante com essa figura que a gente vê nessa imagem, tem outro detalhe também, que quando a CP0 ela vai até a ilha Egghead, a Stussy é exatamente a pessoa, é justamente a pessoa, o membro da CP0 que parece ter um conhecimento prévio de algumas coisas que funcionavam na ilha, né? Algumas coisas que pareciam ter mudado, ela começa a reagir a algumas coisas da ilha, que mostra pra gente que ela parecia ter um conhecimento maior. Já esteve lá, né? Os outros membros da CP0, ela parecia ter um envolvimento maior do que os outros membros da CP0, o que pode ser um indicativo de que talvez ela tenha trabalhado não só com o Vegapunk na ilha de Egghead, mas também, quem sabe, de fato tenha feito parte da formação do grupo Mads anos e anos atrás. A grande pergunta que fica com isso é, o que o Oda ele pretende? Será que ela pode acabar traindo a CP0, por exemplo? Traindo o governo mundial, por exemplo, e ficando ao lado do Vegapunk? Nossa, seria bem... Dá pra ver. Mas adentrando no capítulo, de fato, vemos o Sentomaru caindo no chão, machadão, e tentando salvar a honra do personagem, colocando o Sentomaru dizendo que chegou a ver o golpe do Lute vindo e até chegou a bloquear o ataque, mas que deveria ter bloqueado direito. Tudo sangrando, tudo fudido. Uma imagem simbólica do Sentomaru imaginando como ele deveria ter se defendido, que seria naturalmente com o armamento avançado dele. Talvez ele tenha se defendido só com a força corporal dele, ou talvez ele tenha usado nada de proteção de armamento convencional mesmo, e ele imagina aqui que se ele tivesse defendido com o armamento avançado, provavelmente ele teria mais chance de se proteger. É uma forma do Oda ele tentar salvar a honra do personagem. Mas não adianta. Muita expectativa, mas que sinceramente não foi suficiente para conseguir salvar a honra dele, ainda mais considerando que durante o capítulo inteiro ele nem sequer volta a se levantar, ele só permanece caído no chão até que no final do capítulo solado. Tá lá dizendo: você realmente cumpriu o seu papel de guarda-costas, muito honrado da sua parte. Eu fiquei, pelo amor de Deus, e ele vai e apaga, e nisso a CP0 fica com o comando dos serafins. Eu fiquei, mano,
Que bosta. Honra, mano. Que honra, que mané honra. Levanta e faz alguma coisa. Vemos então a continuação da revanche do Luffy contra o Lute. Da hora. Onde o Luffy ele usa um golpe chamado Gomu Gomu no Don Chicote branco de borracha. Traduzindo seria chicote branco. Afinal, né, ele, na sua forma despertada, assume uma coloração esbranquiçada. E aqui um grande detalhe, galera, porque Don, que é essa palavra que a gente vê no golpe do Luffy, do Lute, é exatamente uma onomatopeia de impacto, muito usada inclusive em One Piece, né? A gente vê o clássico Don toda hora em One Piece, mas o grande detalhe é que essa mesma palavra também carrega a mesma sonoridade da palavra Don, que é amanhecer, traduzindo significa amanhecer. Existe uma pequena diferença na escrita, mas o som é exatamente o mesmo. E aqui entra a parte teórica, já aproveitando para fazer um gancho para soltar um pouquinho de teoria. Curiosamente, quando a gente vê no flashback de Ohara, quando o professor Clover estava prestes a revelar o nome do reino antigo durante esse flashback, ele leva um tiro dos agentes do governo e a onomatopeia que aparece é exatamente essa do golpe do Luffy, que é o clássico Don, que está presente em vários momentos de One Piece, né? Só que o grande detalhe é que, apesar do professor Clover não ter conseguido dizer o nome do reino antigo em voz alta, pode ser que o nome do reino Don, amanhecer. Nossa, é verdade. Gente, mesmo assim. E o Oda é foda, né? Deixado isso como uma pista, amanhecer. Revelado isso de Nossa, forma é foda. Subliminar, que seria através exatamente da palavra Don. O nome do reino antigo seria exatamente a palavra Don, que significa amanhecer. Seria uma forma muito implícita, muito subliminar e ao mesmo tempo muito poética, já que o governo naquele momento estava tentando silenciar o professor Clover de revelar. Nossa, seria muito da hora, velho. Mas ainda assim, o nome desse reino teria sido revelado pra gente. Lembrando, a palavra Don, que aparece como uma onomatopeia de impacto, ela é escrita de uma forma, e a palavra Don, que significa amanhecer, ela é escrita de uma forma um pouquinho diferente, mas é bem parecido, velho. O mesmo som. Então seria uma forma muito interessante do Oda ele ter revelado o nome do reino antigo pra gente. Afinal, Don, que significa amanhecer, é uma palavra muito disseminada no mundo de One Piece. Faz muito sentido. Às vezes é citada e seria muito interessante se fosse realmente o nome do reino antigo. Seguindo o capítulo, vemos então os serafins em ação. Primeiro, o Mini-Hawk ali derrotando alguns, né? E o Jinbe, o Mini Jinbe, na verdade, nadando no chão usando a fruta do Sr. Pink. Foi uma ótima sacada do Oda, afinal, né, os tritões eles precisam, a maior característica deles é a sua habilidade de nado. Então, se você tem um tritão que precisa majoritariamente lutar em terra firme, seria muito interessante se você tivesse uma habilidade de Akuma no Mi que fizesse com que ele fosse capaz de nadar mesmo em terra firme, que seria a fruta do Sr. Pink. Foi uma sacada muito boa, genial, muito foda, para assim potencializar, no caso explorar o máximo potencial da cópia de um tritão, que é o Mini Jinbe. E esse é um gancho, galera, pra gente ver o Frank ele perguntando pro Vegapunk se o Sr. Pink estava mesmo morto. Só que o Vegapunk aproveita pra explicar que não, na verdade ele está preso em Impel Down. Ele tá preso, isso mesmo. E ele começa a explicar como funciona a habilidade de copiar outras Akuma no Mi e as suas limitações, dependendo de cada tipo. Primeiro, começando com as Zoans, ele explica que elas podem ser reproduzidas imediatamente, são as mais fáceis de serem reproduzidas, enquanto as Zoans míticas, elas também podem ser reproduzidas, mas é necessário muito mais tempo e recursos. Lembrando que o Vegapunk ele conseguiu copiar a fruta do Kaido. E assim, né, a fruta foi comida pelo Momo, apesar dele ter considerado isso uma falha, já que a fruta do Kaido azul, é fruta do dragão azul, enquanto a dele é rosa. Dragão rosa, né? Mas na prática eles fazem a mesma coisa. Seguindo, o Vegapunk ainda fala que não sabe se é possível despertar essas Akuma no Mi do tipo Zoan mítica, mas esse pode ser um gancho ali. Primeiro, essa dúvida é muito, né, válida. Então, o Kaido não tá despertado? Do tipo Zoan mítica é hoje? Que ele conseguiu reproduzir, que ele conseguiu copiar, foi a fruta do Kaido, que o Momo ainda não conseguiu despertar. Então, só caso o Momo ele realmente consiga despertar essa fruta é que o Vegapunk vai ter uma resposta, e a gente também vai ter uma resposta pra isso, né? Quem sabe isso possa ser pode ser uma dica do Oda dizendo que o Momo venha a despertar a sua fruta ainda na série final de One Piece. Tomara
que sim. Seguindo, o Vegapunk diz Eita! que as logias, por outro lado, são muito difíceis de reproduzir e o Vegapunk fez tudo o que pôde. E essa frase é um pouco ambígua pelo que pareceu. Primeiro, ela dá a entender que o Vegapunk ele não conseguiu copiar de forma nenhuma. Ele fez tudo que pôde, é muito difícil, copiou com habilidade, ao mesmo tempo, entendeu? A gente vê os pacifistas incluindo... Então, só a habilidade, mas não copiou a fruta, né? Os lasers do Kizaru. Então, será que o Vegapunk ele não realmente usou os lasers do Kizaru para conseguir aplicar nos pacifistas? Porque, se a gente parar pra lembrar, na verdade, tem muitos outros personagens em One Piece que também usam esse tipo de laser. É verdade, né? Frank, a gente vê o Ichiji também conseguindo usar lasers muito parecidos com esses do Kizaru e que os pacifistas também Mas é usam. confirmado? O Queen também é do Kizaru? usar os mesmos lasers do Kizaru. Então, a não ser que o DNA do Kizaru tenha sido usado muitos anos atrás e que essa tecnologia tenha sido disseminada através dos... É só dedução. Também, pode ser que o Vegapunk nunca de fato tenha usado a habilidade do Kizaru e só tenha conseguido reproduzir um raio laser habilidade de uma outra forma, seja realmente um laser genérico. Mas a gente pode pensar numa segunda interpretação para essa frase do Vegapunk, que seria ele dizendo que fez tudo o que pôde, mas não conseguiu reproduzir as frutas de maneira... Eu acho que sim. A gente não vê, por exemplo, os pacifistas conseguindo, né, se dissipar em luz e se locomover como então. enfim. A única coisa que eles fazem é soltar o mãozinha. As mãos é uma habilidade extremamente limitada. Então, pode ser que o Vegapunk ele tenha tido a intenção de dizer isso. Pode ser também. Que é muito difícil de reproduzir as frutas do tipo Logia, mas isso não impede dele conseguir reproduzir pelo menos uma parcela. 20%, vai. E por último, as paramecias, que o Vegapunk explica que caso ele tenha acesso ao fator de linhagem do usuário da Akuma no Mi, diga-se o DNA da pessoa, é possível criar um sangue especial chamado de sangue verde que contém os poderes da Akuma no Mi. E isso serve como um gancho para o que a gente vai ver logo em seguida com os outros Serafim usando os poderes de Akuma no Mi, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas sobre essa explicação toda que o Vegapunk ele deu pra gente, naturalmente seria algo necessário. Eu achei muito bom que o Vegapunk esclareceu algumas limitações pra gente, porque se ele pudesse reproduzir qualquer tipo de Akuma aí a vida da bagunça, qualquer nível possível, de forma plena, qualquer tipo de Akuma no Mi, seria complicado, seria um roubo muito grande. Então, por um lado, é muito bom que existam essas limitações, mas ao mesmo tempo dá pra sentir que essas foram explicações um tanto rasas, né? Eu concordo. Se eu tiver ali o fator de linhagem da pessoa, eu consigo reproduzir, mas Zoa Mítica precisa de muito tempo. Mais tempo, A gente não faz ideia de que tempo e que recurso é esse que precisa trabalhar. Ou as logias, por exemplo, ele tentou, mas não dá realmente uma explicação. Não explica o porquê. Né, muito específica para limitação de cada uma, né, de como realmente funciona a cópia de cada uma dessas Akuma no Mi. No caso, a mais explicada foram os do tipo paramecias mesmo. Mas como eu falei, isso serve como um gancho para o Mellow. Primeiro, a Mini Hancock usando os poderes da sua Akuma no Mi, Mero no Mi, e em seguida o Mini Kuma, que a gente já tinha ouvido falar que ele tinha usado a sua Akuma no Mi, agora em tela usando o Ursus Shock. Muito clássico, né, esse golpe, galera. Saudades dessa técnica. Mas é aqui que entra a grande polêmica desse capítulo, porque muita gente já estava com medo de isso realmente se concretizar, e realmente se concretizou, que foi a Mini Hancock usando os poderes da Hancock original. O primeiro questionamento, na verdade, né? Como exatamente o Vegapunk ele conseguiu o DNA, o fator de linhagem da Hancock? O Kuma a gente sabe que sofreu... ela era uma Shichibukai, pô. Já tá justificado por si só, pegou o fator de linhagem dele, colocou ali no Mini Kuma, né? Mas no caso da Hancock, a gente sabe que ela era uma escrava e que naquela época ela já tinha sido forçada a comer aquela Akuma no Mi. Então, será que desde aquela época já sofreu algum experimento do Vegapunk e já teve o seu DNA extraído? A gente não sabe quando isso exatamente aconteceu, mas o principal questionamento, na verdade, é o fato da Hancock, da Mini Hancock aqui, usando os poderes da Hancock real e os marinheiros se transformando em pedra. A gente precisa lembrar, galera, que a fruta da Hancock ela se baseia exatamente na
perversão Não. das pessoas em Mas relação não é ao usuário só daquela isso. Akuma no Mi. Então você tá me dizendo que aqueles marinheiros, eles estão sentindo uma sensação de perversão para com a Mini Hancock? Talvez o Oda ele até possa fazer alguma ginástica e dizer que a fruta ela também serve para um sentimento de fofura, porque a garota... Então. Achei a garota muito fofa e aí se transformou em eu acho que é isso, velho. Em essência, até onde a gente sabe, é um sentimento de atração física, é um sentimento de perversão para com aquela pessoa. Então os marinheiros estão tipo, pô, 12 anos? Nem parece! E aí transformou em pedra. Que merda, mano. Ficou bastante esquisito isso aí, convenhamos. E agora falando de forma geral sobre os serafins, já que a gente tá Os vendo 3 ficou muito da hora. em ação, é qual o nível de força deles, né? Afinal, o Vegapunk ele chamou eles de os humanos mais fortes de todos, do mundo, né? Esqueci a palavra exatamente. Na história do mar. Os humanos mais fortes. Você fica, caraca, mano. Realmente faz sentido. E quando a gente para pra pensar numa comparação ao nível de força dos Chichibukais, é um negócio interessante, né? Porque, em tese, esses serafins, eles precisariam não só serem do mesmo nível do que os Chichibukais, mas preferencialmente ainda mais poderosos do que eles para que fosse vantajoso para o governo e para a marinha substituir aquela força dos Chichibukais, ter um poder ainda mais forte. Ou igual ou mais forte, né? Pelo menos em tese. Isso porque a gente sabe que os Chichibukais verdadeiros, eles nunca lutavam exatamente com tudo. 100%, né? Eles nunca entravam... Nossa, olha o Mihawk, que isso, velho. Pelo governo. Eles só Que bagulho. ajudavam ali Olha uma parcela do o Flamengo, queixada. Secundária, mas Puta que eu pariu. muito. Eles não usavam 100% do poder deles. Então, na verdade, se os serafins eles já tivessem um nível equiparado aos Chichibukais, já seria, tá bom, foi o que eu falei. na verdade, vantajoso para o governo substituir os Chichibukais verdadeiros que nunca realmente usaram todo o poder deles para ajudar. Só de ser igual já tá bom. Questão de imponência e de uma ajuda ali meio meia boca do que realmente um nível total de poder deles. Então, fica aí o questionamento, né? Será que os serafins eles realmente são superiores em força aos Chichibukais originais? Ou eles realmente só são do mesmo nível ou até um pouquinho abaixo? Na verdade, eu acho que esse é um bom questionamento e que a gente não tem uma resposta exata, porque, como eu falei, eles não precisariam necessariamente ser do mesmo nível ou superiores aos Chichibukais para ser vantajoso para o governo substituir os originais. Seguindo a revanche da luta do Luffy com o Lute, a luta dele. As conversas, velho. E o Luffy, galera, ele faz um negócio muito específico e esquisito nesse capítulo, que é extrair parte do seu cabelo e transformar em um par de óculos. Tudo bem, isso pode ter sido uma referenciazinha ali, né? Quem sabe é o Goku criança usando óculos. Naruto também. Kami, enfim, a gente sabe que o Oda ele se inspira muito no Akira Toriyama, mas se tratando agora do universo de dentro de One Piece, mais especificamente sobre o poder do Luffy, vocês têm noção do que o Luffy ele fez aqui? Ele conseguiu transformar parte do seu corpo, primeiro, extrair parte do seu corpo e transformar em um objeto físico. É bizarro. Em outro objeto bizarro, né, mano? Completamente único. Então, galera, o Luffy ele pode simplesmente fazer qualquer coisa. Ele pode fazer uma espada. Extrair qualquer coisa do seu corpo e transformar no que ele quiser. Qualquer caso coisa. Extrai, né, parte do seu corpo e transformar no que ele quiser. Gente, isso é algo muito inédito. A gente viu ele... É muito forte mesmo. Ali transformar o chão em algo elástico, né? O ambiente em algo elástico na luta contra o Kaido. Ele conseguiu até, na verdade, transformar os seus próprios alvos humanos, no caso, borracha, né? Seres vivos, em algo elástico também. No caso, até aqui, na luta contra o Lute, né? Ele conseguindo meter um socão ali, que até deixou o bucho do Lute elástico. Mas isso que ele fez aqui, galera, é algo completamente inédito e que abre um precedente enorme pro Luffy fazer literalmente qualquer coisa do qualquer coisa. Eu não faço ideia do que o Oda ele pretende com isso. Ele pode fazer qualquer coisa. E é um nível ali de liberdade, né? Como a gente, né? Como já tinha falado, né? O curso do próprio despertar
do Luffy, mas que ao mesmo tempo é muito perigoso, porque dá uma liberdade total pro Oda ele tirar qualquer coisa do corpo do Luffy. Seguindo então o capítulo, a gente vê o grupo do Luffy entrando num foguete. Infelizmente eles vão até a lua, né, mas para encontrar o Enel, mas eles vão para o andar de cima para encontrar ali o jeito que ele tá deles e encontrar o Vegapunk original. E falando nele, o Vegapunk original, ele parece já ter conversado ali de antemão com o grupo do Frank, né, já se adiantando o que eles vão fazer, que o Vegapunk vai fugir com eles e etc. E quando o primeiro grupo do Luffy sobe até lá, a Bonnie quer tirar satisfação com o velho, né, quer finalmente encontrar com ele, falar lá, enfim, tirar satisfação sobre o pai dela, né. E nisso a gente vê a página dupla no final do capítulo com a CP0 ainda de pé. O Lute ali tá com umas bandagens ali, né, de mão, uns bandeiros, mas ele tá de pé e não foi derrotado. Pode ter tido um pequeno intervalo de tempo ali, onde ele, quem sabe, realmente tenha perdido a consciência por pouco tempo. Ele até tava dizendo, né, que quase perdeu a consciência. Mas, galera, ele já tá de pé. Mano, então vai ter uma luta do caralho agora, velho. Vai ter muita luta. Abaixo deles, a gente vê, finalmente, o homem... Eita! Kizaru mandando todos os navios da marinha possíveis. Convoquem todos os navios de guerra. Que virada porra, jogo, a CP0 com todos os serafins, os 4 serafins. E o Kizaru chegando, agora vai ser Salcedo, velho. O Maru finalmente apagou, coitado, bicho. Eu não quero nem falar. Ou eles fogem. O Kizaru no final ali do... Não, acho que vai ter a treta, velho. Só o perfilzinho ali, pouquinha coisa, galera. Eu já hypei um monte, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o Kizaru, ele chama, né, ele manda chamar todos os navios possíveis ali da marinha até a ilha Egghead. E a gente não sabe exatamente se o Kizaru ele já tá próximo da ilha e ele tá chamando deve estar próximo para irem seguindo ele, no caso, para seguirem ele, para chegarem lá depois dele, mas ele já tá perto da ilha, ou ele realmente tá longe da ilha ainda e ele vai esperar os outros navios chegarem. Não, ele tá indo já, tá perto. Junto, sabe? Eu queria muito que o Kizaru ele já aparecesse, na verdade eu queria que ele já chegasse no próximo nesse capítulo, mas se ele chegar na ilha capítulo que vem, afinal ele tem a fruta da luz, né? Ele poderia chegar muito mais rápido do que qualquer navio da marinha que esteja à disposição dele ali. Seria ótimo, galera. Eu espero muito que ele já chegue na ilha no capítulo que vem. E ele não parece que tá querendo... Não vai ser do jeito que eles pensam. Procedam conforme o planejado. Tá querendo fazer muita amizade com o Vegapunk. Na verdade, ele parece que... doidão. Ele de parar essa fuga do Vegapunk e do bando do Luffy. E o cara tá seguro de si, meu amigo. O cara não tinha medo de ir contra 2 imperadores. Você acha que vai ter medo de ir contra o Luffy? Quero ver, fi, quero ver. Galera, se eles lutarem, não vai ser uma luta fácil, onde o Luffy ele vai chegar, vai ficar zoando o Kizaru da mesma forma que ele fez com o Lute. Pode esquecer isso. Mas eu ainda fico com o pé atrás em relação ao Kizaru, galera. Porque, por mais que ele não demonstre estar disposto a fazer amizade com o bando do Luffy... Será que ele é um traidor da marinha? Do Vegapunk, eu ainda tenho um pé atrás porque a gente precisa lembrar que a justiça do Kizaru é exatamente Unclear a justiça justice. incerta. Ou seja, ele é um personagem que normalmente não toma muito partido em relação à posição ideológica das outras pessoas, tanto que ele não se envolveu ali no conflito entre o Akainu da e o coisa Kizaru. deles, ele né? se manteve neutro, ele se manteve incerto, né? Reticente é uma boa palavra, né? quanto àquela situação e permaneceu fazendo o trabalho dele. Mas até que ponto essa incerteza ela vai pender contra os piratas? Uma hora... Com isso é que ele pode muito bem, de repente, passar a ajudar o bando do Luffy, ajudar na fuga, no caso, do Vegapunk contra a CP0. Eu espero que não, porque ao mesmo tempo eu quero ver eles lutarem. Mas a gente precisa não dá pra saber, né? fator ideológico do personagem como uma variável nessa conta também. Então vamos ver se ele vai tomar algum partido nesse caso ou ele vai continuar se mantendo ali vamos ver com essa circunstância e vai continuar só executando o trabalho dele. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Tamo ótimo, é foda. Esse vídeo eu tenho certeza que você curtiu. Eu sempre fico. Já tô inscrito, já deixei o like. O sininho pra não deixa o like aí também, doidão. Toda semana vídeo de One Piece aqui no canal. Semana que vem não vai ter capítulo, mas com certeza vai ter vídeo aqui no canal também, beleza? Até a próxima. Tchau. Bom, mais um capítulo com muita informação, né? Agora também sobre
toda essa parte de clonagem das Akumas no Mi, pelo que deu pra entender, as Zoans são as mais fáceis, mas conforme o Bruno falou, tipo assim, não fica claro, tipo, por que é mais fácil. E por que as Zoans míticas dão mais trabalho e são mais caras pra se fazer. Tipo, por quê? Tá ligado? E como que ele sabe que as Zoans míticas não são fáceis de se despertar, sendo que teoricamente ele só criou uma, que é a fruta do Kaido, que foi comida pelo Momo, e ele disse que era uma falha. Ele disse que era uma falha pela cor ser rosa ou pelo fato de não conseguir despertar. E como que ele sabe que não conseguiu despertar, sendo que ninguém tinha comido a fruta? Então, assim, é muita informação realmente pra gente tentar digerir, realmente gera muitas dúvidas. A gente tem ele falando sobre as paramécias também, que ele consegue clonar, é só ele ter o DNA da pessoa e tal. E aparentemente ele tem o DNA de todo mundo, porque quem é o Shichibukai, ele conseguiu provavelmente ter de alguma forma o DNA deles. E através dos presos que ficaram em Impel Down, ou daquela prisão lá do caralho lá, ele também deve ter, tipo, DNA, acesso a estrutura molecular dessas pessoas, e aí dessa forma ele conseguiu também recriar essas frutas. Mas eu acho que ficou muito, não sei, ficou estranho, porque e aí as paramécias ele conseguiu criar um sangue verde, e aí incluso nesses serafins que são tipo robôs, ciborgues, humanos, que tem um sangue verde, mas aí daqui a pouco a boa Hancock ela consegue usar a mesma fruta da outra Hancock, só que ela também é meio humana, porque ela ficou meio sem graça com o Jinbe. Aí você fica, mano, e é um ciborgue humano com sangue verde, recriado, um clone sangue verde? Eu não sei, tá realmente muita informação. E aí aparentemente as frutas do guia são as mais difíceis. Não se explica o porquê. O porquê que é mais difícil? Pelo fato de ser um elemento da natureza, algo do tipo. Então, assim, realmente está sendo muita informação sendo despojada na gente, mas conforme o Evandro e até o Bruno falou, tipo, são informações que geram ainda mais dúvidas, então é difícil realmente ver como que ele vai fazer toda essa parte dessa construção, toda a história das Akumas do Mi, explicar tudo certinho, se é realmente aquele esquema dos desejos, que eu particularmente não gostei muito, porque eu acho que ficou uma solução muito fácil para a história, tipo, nossa, é só o que as pessoas desejam. Tá, mas só tinha gente boa no mundo inteiro para ficar desejando um monte de fruta, não tinha gente ruim para desejar, sei lá, a porra de uma fruta do buraco negro, a fruta da doença, apesar que tem a porra da fruta da doença, né? Puta que eu pariu, pior que é verdade. Caralho, mano. Pior que agora começa a fazer sentido essa porra, né? Puta que eu pariu. Será mesmo? Mas é só uma teoria do Vegapunk. Vamos aguardar pra ver. E aí a gente teve praticamente, pelo que deu pra entender ali, a finalização da luta com o Luffy e o Lute, que pra mim não deveria nem ter acontecido essa luta, mesmo com o Lute despertado, pelo amor de Deus, é o Luffy Gear 5. Eu acho um pouco estranho, o Luffy ele sempre tá usando agora esse Gear 5, tipo, ele vai começar a lutar, bum, já é o Gear 5 e já luta e bal, tipo, parece que os outros Gears ficaram abandonados, por exemplo, contra o próprio Lute, ele não tinha necessidade nenhuma dele usar esse Gear, mas eu não sei se o Oda ele tá utilizando, por exemplo, essas lutinhas pra mostrar o quão livre o Luffy é pra poder usar vários tipos de poder, inclusive criar um óculos do nada. Então, tipo assim, eu não sei se ele tá utilizando isso pra mostrar, o Luffy pode fazer tudo em qualquer eventual luta que ele vai usar o Gear 5. E aí, obviamente, no final a gente tem toda a Zero ali com os Serafins com o controle deles, porque o Sentomaru adora aventureira, não serviu pra porra nenhuma. E a gente tem o Kizaru chegando. Então, assim, aparentemente a gente vai ter a junção do bando agora, junto com o Vegapunk, meio que tentando sair da ilha. E eu não sei se vai ter uma luta, porque a gente teria Zero, Serafins, Kizaru versus bando do Chapéu de Palha. Ou se a gente vai ter, por exemplo, de repente, tipo, o bando do Luffy saindo fora e aqueles outros, os outros Vegapunks lá, sabe? Tipo, os clones dele lá, sei lá que porra, os robôs dele lá, meio que ficando suportando ali só pra eles poderem fugir. Não sei, porque realmente tem muita gente nessa ilha e tem muito oponente pra poder enfrentar o bando do Chapéu de Palha. Só que aí, por exemplo, a gente teria realmente uma luta já do Luffy versus o Kizaru, um Yonkou versus um almirante, então tipo, a gente vai ter isso agora já,
ou calma, vai ter isso aí mais pra frente. Não sabemos, só podemos esperar pelo próximo capítulo, beleza? Então é isso. Lembrando que vai ter 2 links na descrição, o link do nosso querido canal Manga do Bruno Bandeira, se você puder deixar o like no vídeo de cada um deles e um like aqui no meu vídeo Morada dos Mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e feliz aniversário, yo! E agora que eu tô bem nasceu, o ouvido morreu. Só esquece do passado, vamos focar no presente. Eu tenho um plano, foco no plano, te soco, juro que eu vou te trazer aqui pra mim. Isso nunca que vai ficar assim, só perda, só falta e sumir.